Muito bem, sejam todos bem-vindos aí ao Matemática Sem Trauma. Sou o professor Dudan e estou aqui para corrigir a prova da Caixa Econômica Federal 2024, aplicação do Rio Grande do Sul, né? Aquela prova que foi adiada no Rio Grande do Sul devido às enchentes e foi aplicada em setembro de 2024. Vamos começar então pela prova de matemática financeira? Vamos dar uma olhadinha como é que foram as 5 questões da Sesgran Rio nessa prova? O ano era 2024, o Sesgran Rio cobrou na prova da Caixa Econômica Federal para o Rio Grande do Sul, para técnico bancário novo, a seguinte questão. Sabe-se que R$ 1.200 foram capitalizados a partir de uma taxa constante de juros simples, isso é muito importante, é o regime de juros simples, mensais de 3% durante N meses, né? Durante alguns meses. Ao final desse enésimo mês, né, desse mês N, o montante obtido foi de R$ 1.920. Qual é o valor de N? Uma questão extremamente direta e simples, de juros simples, em que ele dá o capital, dá o montante final e quer saber quanto tempo esse valor ficou investido a juros de 3% mensal para chegar naquele valor ali de R$ 1.920, tudo bem? Como é que a gente pode fazer essa questão? Se a gente vai aplicar pela fórmula, e isso é uma opção, eu vou ter que lembrar que o montante é o capital mais os juros. Logo, os R$ 1.920 são o capital de 1.200 mais os juros que eu vou descobrir de forma inicial. Então, meus juros é a diferença de 1.920, que é o que eu retiro ao final do período, e 1.200, que foi o valor que eu iniciei investindo, ou seja, R$ 720, tudo bem? Observe então que nós temos o juro, temos o capital e temos a taxa. E queremos o prazo. Então, usando a fórmula, se a sua opção é usar a fórmula do juros simples nessa questão, vai usar o JCIT, em que o juro é de R$ 720, o capital é de 1.200, a taxa é de 3% ao mês e o prazo é de N meses, ou T meses, como você quiser chamar. Esses dois zeros cortam esses dois zeros, o 720 segue do outro lado, o 12 que sobrou e o 3 que está ali do lado do T passam para o outro lado na operação inversa, vamos passar dividindo, e com isso eu consigo isolar o T ou N, dependendo da letra que você vai utilizar. Fazendo aqui a simplificação, 720 por 12 vai dar 60 sobre 3 igual a T, então o T é igual a 20 meses na alternativa C. Esse era o caminho pela fórmula, tá? O caminho pela lógica era realmente ter encontrado que os juros era de R$ 720, usando a ideia de montante sendo capital mais juros. E aí você podia fazer uma conta muito simples, né? Quanto que dá 3% do meu capital investido, que são os 1.200? Ou seja, quanto que eu ganho por mês? Contando aqui dois zeros com dois zeros, eu vou ter que R$ 36 é o meu ganho mensal. Como o regime é de juros simples, isso aí é proporcional, é linear. Então, a cada mês que passa, eu cresço mais 36. Então, aqui, para fechar a questão, bastava pegar os R$ 720, que é o meu crescimento total, e dividi-lo por 36, que é quanto eu cresço a cada período de capitalização, dando, então, 20 períodos de capitalização. Como a taxa é mensal, seriam, portanto, 20 meses. Tá? Questão bem acessível de juros simples aí na prova da Caixa 2024, aplicação Rio Grande do Sul. Ainda em 2024, prova da Caixa para o Rio Grande do Sul cobrou a seguinte questão, de sequência, né? Uma sequência numérica possui um termo geral dado por AN, em que N é um número natural, né? E aí sabe-se que o A1 é 3, que é o primeiro termo, o A2 é menos 2, que é o segundo termo, e que cada termo subsequente é dado por essa ideia. Que ideia é essa? Só para deixar bem claro aqui na diagramação, tá? Que o AN é o A de posição n-2 diminuído do A de posição n-1. Tudo bem? Essa é a receita do bolo para achar os próximos termos dessa série, para n maior ou igual a 3. Ele quer o sétimo termo dessa sequência. Então, o que a gente vai fazer aqui é, primeiramente, achar o A3, tá? O A3, eu vou trocar esse N por 3, esse N por 3 e esse N por 3. Então, o A3 vai ser o A de posição 3 menos 2 menos o A de posição 3 menos 1. Ou seja, ele vai ser o A1 menos o A2. O A1 vale 3,
o A2 vale menos 2, isso vai dar mais 5, né? Já que menos 2 ali em cima vai dar mais 2, então 5 vai ser o valor do nosso terceiro termo. Então a gente começa com 3, vai para um menos 2, agora vai para um 5. Migrando para o próximo termo, que seria o caso o A4. O A4 então vai ser o A de posição 4 menos 2, menos o A de posição 4 menos 1, que seria o A2 menos o A3. E aí você já percebe a lógica, né? Cada termo é a diferença entre os seus dois antecessores, mas é o que está a duas posições dele para trás, menos o que está atrás dele. Então é o antecessor do antecessor, menos o antecessor. Nesse caso aqui, o A4 valeria o A2, que é menos 2, menos o A3, que é 5, isso vai dar menos 7. Tudo bem? Então, nosso próximo termo é menos 7. Ok. Já percebo também que, a priori, os termos de posição par são negativos e os de posição ímpar são positivos. A priori, eu percebo isso, ó, porque esse aqui é o A1, que é par, e esse é o A3, que é positivo, perdão, positivo. E os de posição ímpar, perdão, os de posição par são negativos. Tá? Acredito que isso seja uma constante. Sendo constante, o A7 vai ser positivo, já eliminando ali 3 alternativas. Para eu não ter que repetir toda hora aquela lei ali de cima, eu já posso ter entendido que o próximo termo, que vai surgir aqui, que é o A5, ele é, portanto, esse cara que está duas posições atrás dele, menos o seu antecessor, dele mesmo. Então seria 5 menos menos 7. E 5 menos menos 7 é 5 mais 7. Tá? Mas também podemos seguir estruturando aqui um por um, não tem problema. A pressa é sua. Portanto, o A5 é o A de posição 5 menos 2, que é o A3, menos o A de posição 5 menos 1, que é o A4. O A3 vale 5, menos o A4, que vale menos 7. Isso vai dar 5 mais 7, que é 12. Tá aí o valor do A5, que é 12. Consequentemente, o A6 vai ser o A6 menos 2, menos o A6 menos 1, que são suas posições, ou seja, é o A4 menos o A5. Então, nosso sexto termo vai ser o A4, que é menos 7, menos o A5, que é 12. Então, é menos 7 menos 12, que é menos 19. Tudo bem. Esse é o A6. E para fechar agora, o último termo que ele pede, que é o A7, né? É o termo que ele está pedindo, inclusive, o A7. Posso botar no papel, posso usar a lógica. Já sei que ele é positivo, sim. Então, a gente está entre 31 e 7. E quem vai ser, portanto, o nosso sétimo termo, o A7? É o A7 menos 2 menos o A7 menos 1. Então, o A7 vai ser o A5 menos o A6. O quinto termo é 12. O sexto termo é menos 19. É 12 menos menos 19, que é 12 mais 19, também conhecido como 31. Gabarito ali na alternativa D. Muito bem. Mais uma questão da prova da Caixa Rio Grande do Sul 2024 dizia o seguinte. Por enquanto, as duas questões que a gente viu até então, né? Bem acessíveis. Fácil não, gente, porque fácil não é nada. Fácil é tomar água. Mas acessíveis. Questões bem dentro do que a gente esperava para a prova. Um cliente investiu uma quantia num fundo prefixado a uma taxa de juros de 13% ao ano no regime de juro composto. Está aqui a taxa, está aqui o regime. Informações muito importantes. Após 4 anos, ele resgatou tudo e pagou o imposto de renda, o valor de quase 19 mil reais. Esse imposto de renda, a questão deixa bem claro, é cobrado sobre os juros proporcionados, não sobre o total montante, né? Depende do tempo que o dinheiro ficou investido. Como ficou investido 4 anos, a taxa é de 15% de alíquota de imposto de renda. Tá? Então a gente tem que também estar atento a essa alíquota de acordo com a tabela. 4 anos são mais de 720 dias, tudo bem? 360 dias é um ano, 720 são 2 anos,
4 anos é mais do que 2 anos. Considerando isso, qual é o valor investido em reais pelo cliente nessa aplicação? Como é que a gente resolve essa questão de maneira bem rápida, tá? Primeiramente, vamos entender o seguinte: montante é capital 1 mais taxa elevado a prazo. Juro composto, essa é a nossa ideia principal. Então, meu montante vai ser meu capital 1 mais 0,13, porque é a taxa de 13% ao ano, elevado a 4 anos. Então, eu vou descobrir que o meu montante é o capital 1,13 na quarta, informação que foi me dada bem ali na questão. Então, o meu montante é o capital multiplicado por 1,63. E aí, o que o candidato tinha que entender nessa hora, quando ele chega nessa conclusão? E esse fator de aumento, que a gente chama de 1,63, significa que ele vai ter, ao final, 163% do capital que ele investiu. Então, se ele investiu 100 mil, ele vai ter 163 mil. Então, esse montante, ele é o capital mais os juros também. Tudo bem? E aí eu tenho que entender que 1,63 capital é um capital, que é o capital que você investiu, o capital inicial, a banda do dinheiro preto, mais 0,63 capital. Esse é o capital e esse é o juro, que é o que cresceu. Então eu precisava definir, ao final dessa história toda, que o meu juros é de 63% do capital investido, que por enquanto eu não conheço. Tudo bem? O único valor monetário que ele me deu foi o valor do imposto de renda que eu paguei sobre esses juros. Esse é o detalhe. Tá? Então, quando eu olho um fator de 1,63, eu tenho que automaticamente entender e pensar que eu recuperei, que eu resgatei 163%. 100%, que era o meu já, o capital inicial, e 63% que é o que cresceu. Tudo bem? Beleza? Ok. Até aí, tudo suave, tudo bem. O que eu faço agora, então? Agora eu tenho que entender a história dos juros, do imposto, na verdade. O meu imposto de renda, ele vai ser, então, de 15% sobre o juro. E ele foi pago no valor de R$ 18.900, tá? Então, 15% do juro. Qual é o juro? O juro é de 63% do capital. Eu acabei de descobrir aqui, ó, já na forma de fração. Isso é igual a R$ 18.900. Essa era a equação que eu tinha que resolver para achar o valor do meu capital investido. Ou poderia ir testando as alternativas de resposta, começando ali pelos valores cheios, exatos, 180 mil, talvez 200 mil. Poderia testar um dos dois, ou até os dois, para ter um parâmetro. Mas a verdade é que o meu imposto de renda ele é de 15% sobre os juros. E os juros, por sua vez, é 63% do capital investido. E aí, quando eu aplico 15% sobre o juro e pago 18.900, eu consigo achar o capital isolando a letrinha C. Então, eu isolo a letrinha C, por outro lado, passam 4 zeros e o 15 e o 63 passam para lá dividindo. Tá? 189 é o triplo de 63 coincidentemente. Então, eu vou cortar ambos por 63, aqui dá 1, aqui dá 3. Então, meu capital vai ser de 3 com 6 zeros sobre 15. Corta 30 com 15, vai dar 2, e isso vai dar uma resposta final de R$ 200 mil. Tudo bem? Tá aqui bem no cantinho, certo? Então, eu achava então que o meu capital investido era de R$ 200 mil. Por outro lado, se eu quisesse testar alternativas, vamos supor que eu fosse testar 200 mil, tá? 200 mil vezes 1,63, que é o que ele vai crescer ao longo de 4 anos, com uma taxa de 13% ao ano, de acordo com o fator já apresentado ali, vai dar quanto se eu multiplicar isso aí? Eu transformaria 1,63 para a forma de fração, 63 sobre 100, corta 2 zeros com 2 zeros, 2 vezes 163 vai dar 6, 2, 3, com 3 zeros, 326 mil. Tudo bem? Só que na verdade era 0,63, para a gente poder fazer só o cálculo dos juros. Então, vamos mudar isso aqui. Então vai dar um valor diferente, vamos só direto para os juros, para não ter que fazer a subtração. Não que tivesse errado, mas daria mais trabalho. Então quando eu calculo 63% de 200 mil, vai dar isso aí. 126 mil de juros.
tá? É porque é mais da metade, né? 63% é mais da metade de 200 mil, então deu 126 mil. Aí eu vou pagar 15% disso, de imposto. Eu vou achar, portanto, exatamente o valor apresentado na questão. Era uma oportunidade, era uma chance de ir testando valores, não tem problema. Mas é claro que a gente não sabe qual é o gabarito. Vai que eu tivesse que testar 4, 5 valores para chegar na resposta. Não acho aconselhável, tá? Mas, se você calcular 15% de 126 mil, vai dar certinho. Peraí que tem uma coisa errada aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. 200 mil vezes 0,63, 126 mil, isso aí. Vezes 15%, 18.900, é isso aí. A conta bate certinho, tá? Mas eu ainda acho preferível fazer lá o cálculo pela equação, tudo bem? Então veja que é uma questão também acessível, um pouco mais trabalhosa pela leitura do enunciado. Ó, como o enunciado tinha detalhes, né? O cara tinha que pegar a taxa anual, 4 anos, juro composto, entender que o imposto é pago sobre os juros. Então, eu poderia voltar à questão achando primeiro os juros, depois achando o capital. Mas eu quis fazer de uma maneira única, já equacionando tudo. Então eu acho lá que 15%, que é o imposto de renda, sobre os juros, que ele por si só é 63% do capital. Por que isso? Por conta do fator de aumento que tem aqui, quando eu monto a equação do juro composto, né? A equação do montante. Isso deu 18.900, aí você isola e gabarita a questão. Muito bem. 2024, questão da Caixa Econômica Federal para a prova do Rio Grande do Sul, dizia o seguinte: uma empresa comprou um equipamento em junho de 23 em 12 prestações mensais iguais de 46.305 pelo sistema Price, até porque elas são mensais iguais, taxa de 5% ao mês, primeira prestação paga um mês depois, né? Então ela é postecipada como ela é tradicionalmente calculada, né? E feita. Vencendo sempre no mesmo dia. Na data de vencimento da prestação de março de 24, ela resolveu quitar as parcelas de março, abril, e maio e junho do mesmo ano. As parcelas futuras ele resolveu quitar. Considerando o desconto racional composto, o valor em reais na quitação das 4 parcelas nessa data de março. Então o que ele quer? Ele quer que eu entenda um pequeno fluxo de caixa, tá? Um pequeno fluxo de caixa muito singelo. Eu tenho lá o fluxo de caixa com a compra do equipamento e 12 prestações, né? 12 prestações iguais à primeira, a segunda, e assim a gente vai até chegar na prestação 8, 9, 10, 11 e na 12. A 12, que é a última, é a de junho. A maio é a 11, a abril é a 10 e a março é a 9. Ou seja, ele quer que todas elas sejam pagas nesse momento aqui. O que significa isso? Que em março, ele vai pagar a parcela 9, mais a parcela 10 que vai voltar um mês, mais a parcela 11 que vai voltar 2 meses, mais a parcela 12 que vai voltar 3 meses. Por quê? Porque ele está trazendo todas para o passado, né? Voltando no tempo elas, pagando antecipadamente, por isso que ele fala em desconto racional composto. Então essa parcela aqui, ó, ela pula um tempo para trás e ela vai se capitalizar uma vez, vai dividir pelo fator de aumento. Isso a gente explica nas aulas, né, de matemática financeira ali no meu site. A parcela 11, essa aí vai voltar 2 meses. Vou dividir ela por f ao quadrado. E a parcela 12, essa aí vai voltar 3 meses. Porque eu quero pagar todas no momento da parcela 9, que é março. Tudo bem? A parcela 9, ela é original, 46.305. Agora, quem é a parcela 10? A parcela 10, eu vou fazer o cálculo sempre no cantinho aqui, tá? A parcela 10, gente, ela é esses 46.305 que volta a um período de capitalização. Então eu vou dividir pelo fator de 1,05. Por que 1,05? Porque 1,05 é o que eu uso para capitalizar com uma taxa de 5% ao mês. Se vai para o futuro, eu capitalizo, cresce. Se volta para o passado, que é o que está acontecendo com essas prestações futuras, eu estou trazendo elas para o passado para pagar antecipadamente, óbvio, merecendo um desconto, eu vou descontar, vou dividir por 1,05. Teria que fazer essa conta com todo cuidado, tá? Não é o nosso foco agora, mas teria que fazer essa conta com todo cuidado, dando ali 44.100. Como é que eu faria essa conta? Vou mostrar para vocês. Como é que eu dividiria 46.305 por 1,05? Também explico isso ao longo das minhas aulas, que divisão com vírgula, basta você localizar a vírgula.
dos dois e fazê-las pularem ao mesmo tempo e até estarem totalmente à direita. Pulou uma casa, bota um zero aqui. Pulou mais uma casa, pulou mais uma casa. Então, na verdade, o que a gente vai dividir ali, que eu teria que colocar mais um zerinho. A divisão, então, que a gente vai fazer é de 4.630.500 por 105. Tá? Como se tivesse multiplicado ambos por 100, para que as vírgulas fossem totalmente para a direita. Isso é um recurso, tá? O 105 cabe dentro de 463, 4 vezes. Voltam 420, sobram 43, cai o zero. O 105 cabe em 430, 4 vezes. Voltam 420 e sobram 10, e cai o 5. E o 105 cabe em 105 uma vez, volta zero, e aí você pode automaticamente pegar esses dois zeros e botar no quociente, fechando ali 44.100, o valor da prestação de abril antecipada para março. Perfeito. Na sequência, o que eu tenho que fazer é pegar a prestação de maio, que é do mesmo valor que as demais, e descapitalizar ela 2 períodos, ou seja, trazer ela para trás 2 meses, o que vai ficar dividido por 1,05 ao quadrado. Quem é meu aluno sabe que 1,05 ao quadrado, pela regra do dobro quadrado, vai dar 1 ponto, dobro de 0,5, 10, dobro de 0,5, 25 em duas casas. Eu explico isso em aula, um macete bem legal para você achar 1,05 ao quadrado. E aí, se eu dividir no braço 46.305 por 1,1025, vai dar certinho 42.000, que seria o pagamento da prestação de maio. Certo? Essa conta fica para vocês fazerem depois. E por último, a prestação de junho, ela é dos mesmos 46.305. Ela eu vou dividir por 1,05 ao cubo. Por quê? Porque ela volta 3 períodos. Ela volta 3 períodos. Então, eu vou ter que dividi-la por 1,157625. 1,157625. E quando eu divido, então, 46.305 por 1,157625, dá certinho 40.000, que era o valor da última prestação paga antecipadamente. Tá? Observe que as contas deram até valores exatos. 42.000 deu a de maio, 40.000 deu a de junho, né? Mas as contas realmente eram a parte mais complexa, né? Mais trabalhosa dessa questão. Somando tudo, então, quando eu tenho lá 46.305 somados a 44.100, somados a 42.000 e a 40.000, eu vou ter um total de R$ 172.405 ao final, gabarito dado ali na alternativa C. Questão trabalhosa, porque envolve fluxo de caixa, envolve pagamento antecipado de prestações, cujo desconto vai ter que ser composto, então eu acabo dividindo pelo fator de aumento, né? Vou dividir pelo fator que nós usaríamos teoricamente para correr, a gente multiplicaria, para voltar de divide. Eu explico isso nas aulas de fluxo de caixa, inclusive essa questão é bem baseada, bem pautada nisso. Para fechar, a última questão da prova da Sesgran Rio, 2024, prova do Rio Grande do Sul para a Caixa Econômica Federal, trazia a seguinte ideia. Para mim, essa questão um pouco exagerada, por envolver duas equações de segundo grau, e o edital da Caixa, ao contrário do Banco do Brasil, do Banrisul, do Banco do Nordeste, não trazia equação de segundo grau. Então, acho que essa questão ela era mais coerente com a prova do Banco do Brasil pelo edital. Mas, enfim, é aquela coisa que a gente sabe que o recurso vai ser certamente indeferido pela banca, porque a Sesgran Rio tem esse padrão, né? Mas era uma questão que nunca tinha caído em editais só sem a matemática tão aplicada, né? Na parte da Caixa, o edital só traz probabilidade estatística. São questões que a gente já tem no histórico da Sesgran Rio, 2 ou 3 com o mesmo padrão, mas nas provas do Banco do Brasil. Então, infelizmente, a banca, na minha visão, tá? Forçou. Uma empresa tem duas promissórias a receber, valor de 50.000 cada uma daqui a 30 dias, outra daqui a 60. O Banco W ofereceu uma proposta para ficar com as promissórias e pagar hoje, uma pagando R$ 90.000 por essas duas promissórias, e a outra ofereceu 95.000. Considerando-se juros compostos e apenas as premissas, a diferença entre a maior e a menor taxa de juros mensal cobrada na situação. O que ele quer que eu entenda aqui, então? Que são duas
duas situações, tá? Dois fluxos de caixa. Eu tenho o primeiro fluxo de caixa aqui, de uma promissória que vence daqui a um mês no valor de 50 mil, 50k, e a segunda também no valor de 50k, e eu quero substituí-las por um pagamento aqui de 90k, tudo bem? O que eu faço aqui? Eu quero saber aqui a taxa de juros dessa proposta, porque eu estou trocando com você duas promissórias de 50 mil, eu estou pagando agora 90 mil hoje. Ah, mas elas valem 100, mas eu estou pagando hoje 90 mil. É como funciona o mercado, tá? Para isso funcionar, o que eu tenho que perceber? Eu tenho que jogar todo mundo por tempo futuro. É mais uma questão dessa prova da Caixa do Rio Grande do Sul, de financeira, que envolve fluxo de caixa. Então, o 90 mil eu vou jogar ele 2 períodos para frente, e a prestação de 50 de 30 dias depois, um período para frente. Para quê? Para eu poder analisar tudo no mesmo período. O equilíbrio do fluxo de caixa tem que acontecer no mesmo período, no mesmo momento. E o ideal, não é obrigatório, é no momento futuro. Então a somatória das entradas tem que ser igual à somatória das saídas no mesmo momento. O que a gente tem de entrada? Tem os 90 mil, que correm para frente duas vezes, então ele vai capitalizar, vou chamar de F, fator de aumento, duas vezes. Quando ele vai para o período 1, ele multiplica por F, período 2 ele multiplica por F de novo, por isso que fica F ao quadrado. E quem é esse F? Nas entrelinhas, esse F é 1 mais a taxa ao quadrado. 1 mais a taxa, tudo bem? Mas a gente vai chamar de F, ou podemos chamar inclusive de X, se você quiser, de X ao quadrado. E as saídas, né, que seriam as promissórias, seria uma de 50, né, capitalizada uma vez só, porque está indo todo mundo para o período 2, mais a de 50 que já está lá. Aqui as entradas e aqui as saídas, tudo bem? Ok? Beleza. Trazendo todo mundo para o mesmo lado e organizando a boiada, no caso também dividindo todo mundo por 10 para ficar uma equação mais tranquila, eu fico com essa quadrática aqui, tá? Vou ficar com essa equação do segundo grau, né? Eu vou até apagar ali os zeros para você deixar ela bem clara, ó. Em que o A é 9, o B é menos 5 e o C também é menos 5. Então o delta vai ser o B, que é menos 5 ao quadrado, menos 4AC. E aí, curiosamente, esse delta vai dar 25 mais 180, que é 205. Por que felizmente deu esse valor? Porque o valor está naquela tabelinha lá em cima, ó, a raiz de 205 está lá em cima. Então, para a gente é um sinal de sorte. Porque o x vai ser menos o b, que é menos 5, lembra da forma de Bhaskara? X igual a mais ou menos... x igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Eu faço tudo de separadinho, primeiro eu faço o delta, depois eu jogo lá, uma questão minha de cuidado, tá? E quem é meu aluno sabe que eu peço para fazer dessa forma também. Menos b, mais ou menos a raiz de 205, sobre 2 vezes o a sendo 9. Então, x vai ser 5, mais ou menos 14,3 sobre 18. Óbvio que era uma taxa positiva, né? Porque é uma taxa de crescimento, então vou pela soma. X vai ser igual a 5, vou esquecer a negativa ali, que vai dar um valor negativo de taxa. Vai dar então 19,3 por 18, tá? E quando eu fizer essa conta, quanto é que dá 19,3 por 18? Eu movimento as vírgulas e vou achar 1,072. Deixa eu até sair da tela aqui para ficar mais tranquilo. Então, o que eu acabei de achar foi a taxa referente ao primeiro momento. É uma taxa de 7,2%, tá? Ou 7,22. A taxa tem uma dízima periódica aqui, tudo bem? Então, vamos pagar tudo. Então, a taxa 1 é de 7,22%. Tá. Vamos agora para o segundo cenário. Deixa eu voltar para a tela. Mesmo fluxo de caixa, mesma ideia. Aqui agora vão entrar 95 mil. Aqui é 50. Aqui 50. Vou ter que arrastar todo mundo para o futuro, para o período 2. Então, o que vai acontecer é o mesmo procedimento. A somatória das entradas tem que ser igual à somatória das saídas, analisadas no mesmo momento. Não é somar tudo que está ali. Se eu pegar 10 prestações de 1.000, não dá 10 mil. Porque cada prestação foi num tempo diferente. E com o tempo o dinheiro muda. Não esquece disso. Com o tempo o dinheiro muda. Tá? Então, a minha entrada, 95. Ah, tá. Só um detalhe. Quando eu achei lá que o x é 1,07222, tá? Ah, paguei tudo, não era para ter pagado tudo. Vamos fazer de novo. Quando eu achei ali que o x deu
19,3 por 18, né? E essa divisão deu 1,0722. Esse x, gente, e aí faltou eu explicar, é o fator de aumento que a gente usou, ele é 1 mais i. Então, 1 mais i é 1,0722. Então, tira dos parênteses, 1 mais i é 1,0722. Portanto, i é 1,0722 menos 1. Ou seja, o i é 0,0722, que é 7,22%, que é a taxa do primeiro cenário. Certo? Beleza. Então, primeira taxa, 7,22%. Ok, vamos para a segunda parte, então. Tinha feito fluxo de caixa já tinha falado sobre ele, vamos seguir na jogada, então. Então, os 95 fatorados duas vezes, porque ele vai lá para o futuro, né? Como estava no desenho aí, é igual a uma de 50 fatorada uma vez, mais a outra de 50 que ainda está no período 2, onde todo mundo se encontra. Isso por quê? Porque no fluxo de caixa eu tenho aqui o pagamento de 95 mil, duas promissórias de 50 em períodos diferentes, uma 30 dias depois, outra 60 dias depois. Como eu tenho que analisar todo mundo no futuro, que é o que é mais fácil, a gente explica isso na aula de fluxo de caixa, esse cara vai 2 períodos para frente, eu capitalizo ele duas vezes. Isso é uma entrada. E aqui as duas saídas. Esse cara vai um período para frente e o 50 já está lá no período 2, esperando os coleguinhas chegarem. Tudo bem? Por isso que fica dessa forma aqui. Organizando a boiada, 95x ao quadrado menos 50x menos 50 igual a zero. Dá para dividir todo mundo por 5 e ficar com 19x ao quadrado menos 10x menos 10 igual a zero. É uma outra equação quadrática. Aqui está o A, aqui está o B, aqui está o C. O delta, portanto, vai ser o B, que é menos 10 ao quadrado, menos 4A vezes C. Então, o nosso delta vai dar 100 mais 40 vezes 19, 760. O delta vai dar, então, 860. Tá? Mas o valor do delta que está lá em cima lá não é 860, mas calma. Calma, porque agora a lógica é a seguinte. X igual a menos o B, que é menos 10, mais ou menos a raiz desse delta, sobre 2 vezes A e o A é 19. Então, o X vai ser 10, mais ou menos alguma coisa, sobre 38. E aí que vem o detalhe. 860, você teria que fatorá-lo. Tá? Vou até voltar para a tela anterior. Se eu fatorar 860 por 2, 430, por 2, 215. Observe que tem 215 ali, ó. Tá? Esse 2 vai sair da raiz. Porque 215 agora não vai ficar legal. Porque tu vai fatorar ele por 5, vai dar 43 e vai ter que ser por 43 dando 1. Como é uma raiz quadrada disso, a regra, e a gente fala sobre isso nas aulas de operações básicas, é que na raiz quadrada, quem formar dupla, já que é 2 ali, sai. Então esses dois vão sair da raiz. Ou seja, a raiz de 860 lá da Bhaskara vai ficar 2 raiz de 215. Porque esses dois aqui se reúnem e saem da raiz como um algarismo 2. Tudo bem? Esse era o macete. E, obviamente, o aluno tinha que ter um conhecimento, uma intimidade muito grande na área de equação de segundo grau, que não estava no edital de matemática. Por isso que eu acho que a questão foi um pouco forçada para essa prova da Caixa. Se fosse do Banco do Brasil, Banrisul, outros editais da Sesgran Rio de Bancos que tem toda a matemática básica aplicada e tem equação de segundo grau, seria um pouco mais sensato da banca, tá? Minha opinião. Então aqui vai ficar 2 raiz de 215. Vou sair da tela para caber todo mundo. Finalizando ali, realmente a questão mais difícil da prova, vamos eliminar a parte negativa, que eu quero taxa positiva, vai ser 10 mais 2 vezes 14,7, vai ser 29,4 sobre 38. Isso vai dar 39,4 sobre 38. Essa taxa, então, esse x vai dar, no final, 1,0368. Tá? E aí? E aí, quando eu faço a segunda Bhaskara e acho o segundo fator de aumento, né, o x dele, eu tenho que lembrar, da mesma forma que eu lembrei na primeira situação, que esse x não é a taxa pura, é a taxa de fator de aumento, algo que a gente está muito acostumado a lidar no juro composto. Portanto, o meu x é 1,0368, ele é 1 mais a taxa,
que é 1,0368. Então a taxa vai ser 1,0368 menos 1. Logo a taxa vai ser de 0,368. 0,0368. Tá? E uma taxa de 0,0368 me dá uma taxa de 3,68%. Para fechar, portanto, ele quer a diferença entre as duas taxas, né, entre a maior e a menor. Então a diferença entre a taxa maior e a taxa menor era só você fazer 7,22 menos 3,68. Pede emprestado aqui fica 6, aqui fica 11, aqui fica 12. Fica emprestado para todo mundo lá do lado. Né? 12 menos 8 é 4, 11 menos 6 é 5, põe a vírgula, 6 menos 3 é 3. Está aqui a taxa de 3,54, concordando com o gabarito da banca na alternativa A. Tá? Mas aí, de novo, é uma questão que força muito por exigir 2 Bhaskaras num edital que não tinha equação de segundo grau. Eu falei para meus alunos, quem é meu aluno sabe, que poderia cobrar, poderia. Eu não acreditava que fossem cobrar, achei que a banca ia ser um pouco mais sensata, mas que tivessem pelo menos sabendo trabalhar com Bhaskara, afinal de contas, Bhaskara, né, é fundamental para algumas questões de matemática financeira, inclusive esse tipo aqui de questões que envolvem fluxo de caixa, beleza? Então, das 5 questões da prova, as duas primeiras bem acessíveis, a seguinte, a terceira, bem tranquila, mas ainda um pouco trabalhosa, a quarta e a quinta já mais um pouco trabalhosas, tá? Mas essa quinta é realmente, para mim, uma questão bem difícil, que quem acertou tá de parabéns. Beleza? E assim encerramos a correção da prova de matemática financeira, da prova da Caixa do Rio Grande do Sul, a aplicação aqui no Rio Grande do Sul em 2024. Espero que tenham gostado. Nos segue no Insta, no @matemática sem trauma, no meu perfil também, @profdudan, tá aqui, ó, onde eu tô. E se não nos segue no nosso canal do YouTube também, vai lá, né? Se matricula no nosso canal do YouTube, né? Segue a gente lá, se inscreve no canal do YouTube, deixa o seu like, enfim, tudo aquilo que você sabe que ajuda a gente a desenvolver e distribuir o nosso trabalho por aí. Obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima.